Dando continuidade ao nosso curso de programação completo, vamos fazer mais um exercício. Diz assim: faça um algoritmo que leia 5 valores reais e escreva o seu somatório. Algoritmo muito simples esse. Nós vamos escrever 5 valores e vamos simplesmente somar esses valores e imprimir o resultado. Então, para isso, eu vou colocar aqui como sendo somatório. Eu vou criar uma lê 5 valores e imprime a soma. Eu vou criar então 5 variáveis. Vou chamar ela de A, B, C, D, E. E também a variável, vou criar uma variável do tipo soma. E vou chamar ela de real, porque ele pediu lá 5 variáveis reais. Então, muito simples. Escreva, digite o primeiro e vou guardar dentro da variável A. Vou copiar aqui esse código. Digite o segundo. Vou guardar dentro da variável B. O terceiro. Guardar dentro da variável C. O quarto. Dentro da variável D. O quinto. Vou guardar dentro da variável E. E o sexto não tem não. Aí aqui a soma vai receber A mais B mais C mais D mais E. No final, escreva a soma é soma. Veja como é simples esse algoritmo. Vou digitar 5 valores, vou somar e imprimir o resultado. Aqui nós temos um erro. Já sei qual foi o erro. Foi bom esse erro ter acontecido. Olha só. Qual é o erro? O i é uma palavra reservada do VisualAlg. Então, eu tentei criar. Olha só, como o i é uma palavra reservada. O i é uma palavra reservada, o e no caso, é uma palavra reservada do VisualAlg. Operador que resulta verdadeiro somente se os dois operadores lógicos forem verdadeiros, equivalente a AND do Pascal. Então, eu não posso criar uma variável quando ela é uma palavra reservada. Então, eu tenho que trocar esse valor. Então, agora vamos executar o código. Vou colocar aqui 1 e 1. 5. Correto. Então, esse problema é simples. Mas agora vamos pensar da seguinte forma. Imagine que se nós tivéssemos 20 valores, 100 valores, 200 valores. Será que nós íamos fazer 200 variáveis para cada um? Foi de propósito que eu fiz esse exercício para a gente poder pensar em cima de uma estrutura de repetição chamado de laço. Então, olha só. É desnecessário nós fazermos essas variáveis aqui. Todas essas variáveis são desnecessárias. Esse código aqui, ele poderia simplesmente ser trocado para um código do tipo assim, ó. Eu vou criar uma variável A do tipo inteiro e uma variável soma, eu posso até colocar inteiro real. Para A de 1 até 5, faça. Digite o primeiro valor. Aí eu coloco aqui, ó, soma, recebe soma, mais A. Fim para. Eu vou explicar já já esse código. E esse código aqui, ele é desnecessário. Olha só. Porque se nós tivéssemos, imagina se nós tivéssemos uma estrutura grande, com 200 valor, com 100 valor. Na programação, sempre pensa assim, e se fosse 20, se fosse 1000, e se fosse 2000? Sempre pense com
uma estrutura muito além do seu alcance. Aqui a variável soma, nós vamos inicializar ela com 0. Aqui eu vou colocar, digite, vou colocar aqui A. Olha como vai ficar agora a nossa estrutura. Temos algum erro aqui na linha, já que a gente verifica que foi erro de sintaxe. Qual é o erro de sintaxe aqui? Escreva, digite A. Ah, tá, faltou uma vírgula bem aqui. Agora, leia, não mandei ler o valor de A. Leia, valor. Agora vai. Ó, primeiro valor é 1. Segundo valor, olha só, observe que apareceu 2 aqui, ó. Segundo valor é 1. Terceiro valor é 1 também. Quarto valor é 1 e quinto valor é 1. O total, 5. Veja como o mesmo algoritmo poderia ser feito de outra forma. Com isso aqui, eu quero explicar para você as estruturas de repetição. O para é uma estrutura de repetição, assim como o enquanto e assim como o repita. Nós vamos fazer esse mesmo exercício usando as três estruturas. Então, veja, eu inicializei a minha variável soma com 0. Aqui, ela foi inicializada com 0, ela vale 0. Essa estrutura para vai entrar no laço independente de qualquer coisa. Ela entra no laço, o A vai receber 0 primeiramente e vai fazer isso aqui 5 vezes. A primeira vez, o A vai ser 1. Por isso que aqui diz assim, ó, escreva ele recebe o valor de A, que é quanto? É 1. Então, o primeiro valor, igual como está aqui. Aí nós digitamos o valor 1. Ele guarda esse valor dentro da variável valor e soma. Soma recebe soma mais valor. Quem é soma? Soma é 0. Então, 0 mais valor, no caso 1, daria 1. Aí ele incrementa e volta de novo. Agora o A vale 2. Por isso que ele diz, digita A segundo valor. Lê o valor e coloca soma recebe valor, soma mais valor. Quem é soma? Soma era 1. Com mais 1 dá 2. Agora a soma vale 2. Aí vem aqui. E assim sucessivamente, até fazer 5 passos. Veja que o mesmo problema, né, resolvido com a função para. Então, toda vez que você precisar ter laços, uma estrutura muito repetida, você usa uma das três estruturas. Então, nesse momento, você pode parar, gravar essa estrutura, que agora eu vou trocar e vou usar a outra estrutura de laço, eu vou usar o enquanto. Vamos lá, então. Com a estrutura enquanto, veja como isso aqui seria feito. Então, aqui no caso de para, nós vamos colocar enquanto. Enquanto A menor do que 6. Por que menor do que 6? Porque eu quero 5 valores. O A eu vou inicializar com 1. E aqui eu vou incrementar o valor de A mais 1. Fim enquanto. Só explicando aqui. Veja como é diferente a estrutura do enquanto. O laço para, ele sempre entra no laço, independente de qualquer coisa. Aqui não. Primeiramente, ele faz a primeira verificação. Quanto é que vale o A? O A vale 1. Ele vai verificar aqui. Aqui está faltando um faça. Enquanto A for menor do que 6, faça. Então, quanto é que é A? 1. Ele vai verificar. 1 é menor que 6? É. Então, ele entra no laço. Ele faz a verificação. Se essa expressão lógica aqui for verdadeira, então ele executa o comando que tiver aqui embaixo. Aí ele vem e repete. Aí aqui ele faz, ele recebe o valor, ele soma, e aqui ele incrementa o valor de A em 1. A vai receber A mais 1. Quem era A? 1. 1 mais 1, 2. Agora é 2. Aí ele vem,
Aí aqui vale 2. Vai valer 2. 2 é menor do que 6? É. Aí ele entra. Aí aqui, A, que é 2, mais 1, 3. Aí vem. A vai valer quanto? Agora quanto? 3. 3 mais 1, 4. Aí ele vem. 4 é menor do que 6? É. Aí vem. Aí vai valer 5. 5 é menor do que 6? É. Aí vai valer 6. 6 é menor do que 6? Não. Então ele sai. Olha só como funciona. Digite o primeiro valor. 1, 1, terceiro, quarto, quinto, e aí ele sai. E a soma é 5. Então, quando essa expressão lógica for falsa, ele sai do laço, ele vem para essa estrutura aqui do fim enquanto e continua a execução dos comandos normalmente. Então, a diferença do para, eu fazia assim, para a de 1 até 5. Sempre ele vai entrar. E independente, eu não tenho como interromper. Aqui não. Aqui eu tenho que colocar uma condição e antes que ele entre no laço, ele faz uma verificação de condição, diferente do para. Muito cuidado com essas estruturas, porque se você, por exemplo, não incrementar a variável 1, no caso aqui do laço, isso aqui vai virar um loop infinito. E o seu sistema não vai dar fim, vai dar erro de memória e você vai perder as informações. Então, muito cuidado quando você for estudar, fazer as expressões de laço. Agora nós vamos fazer o mesmo exemplo usando a estrutura repita até. Então, vamos lá fazer com a estrutura repita. Já fizemos com a estrutura para, já fizemos com enquanto, agora vamos fazer com repita. Só mais uma vez explicando. A estrutura enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar no laço. E ele só entra aqui se essa estrutura bem aqui for verdadeira. Com a estrutura repita já fica diferente. Olha só, repita, vai fazer a mesma coisa até que A seja maior do que 5. Veja só. Ele entra no primeiro laço, ele já entra aqui. Ele vai escrever o primeiro valor e ele vai repetir isso aqui até que essa condição aqui seja satisfeito. Enquanto isso aqui for falso, ele vai fazer esse laço. Quando isso aqui for verdadeiro, ou seja, quando aqui for 6, por exemplo, 6 é maior do que 5? É. Então, na hora que isso aqui obedecer, na hora que isso aqui se transformar em verdade, ele sai do laço. Vamos lá? Olha só. Digite o primeiro valor. O A vale quanto até agora? O A vale 2. Digite o segundo valor. Digite o terceiro valor. Aí ele sai do laço. Então, só explicando por aqui. Explicar aqui de novo por aqui. Olha só. Nesse primeiro momento, o A vale quanto? Bem aqui, o A vai valer 2. Ó, porque o A aqui valia 1. 1 mais 1 valeu 2. Então, o A vale 2. 2 é maior do que 5? É não. Então, ele vai e volta. Agora, o A vai valer quanto? 3. 3 é maior do que 5? É não. Aí, volta. Aí, vai valer 4. 4 é maior do que 5? É não. Aí, volta. 5 é maior do que 5? É não. Aí, volta. 6 é maior do que 5? É. Aí, ele sai do laço. Então, a diferença das três estruturas. Na primeira, no para, ele faz independente de qualquer coisa. Ele entra no laço. Não tem como interromper. Ele vai fazer independente de qualquer coisa. No enquanto, antes de entrar no laço, ele verifica uma condição. No repita, ele entra na primeira vez e ele verifica uma condição até que essa condição seja verdadeira. E assim nós terminamos mais esse exercício. Nós ainda vamos ter outros exercícios usando as três estruturas. E espero você na próxima aula.